Graça e paz, amadas, graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rompendo Limites, comigo, Renata Pulker. Louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, debaixo de uma direção do Senhor nessa madrugada. E o Senhor ministrou uma palavra em meu coração poderosamente, que fica no livro de Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Antes de nós iniciarmos aqui essa palavra qual o Senhor colocou em meu coração, eu já te peço, curte esse vídeo, compartilha com no mínimo 7 pessoas, e eu tenho certeza que na medida que você dá, você receberá em dobro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós queremos fugir dos tempos difíceis. Às vezes a vontade que nós temos é de nos esconder até a tempestade passar. Mas os tempos difíceis, ele pode ser e eles são muito úteis para a nossa vida. Os tempos difíceis, ele mostra quem realmente nós somos em Cristo. Que tipo de caráter nós temos, que tipo de caráter foi desenvolvido em nós. Além disso, os tempos difíceis, ele nos serve para nos tornar mais fortes. Acredite que o tempo difícil não é para te entristecer. O tempo difícil não é sobre uma punição, não é por falta de merecimento. Não. O tempo difícil ele tem uma finalidade, e a finalidade é te tornar mais forte. Quando Jeremias ele questionou a Deus por causa das dificuldades que enfrentava, o Senhor lhe perguntou como ele esperava enfrentar grandes desafios se os pequenos já enfadavam a ele. Como? Às vezes a gente pede ao Senhor algo grandioso. Às vezes nós pedimos ao Senhor que nos coloque em um próximo nível, em outra posição. Às vezes pedimos ao Senhor para que nós sejamos a diferença na nossa parentela. Às vezes nós pedimos ao Senhor uma promoção, um destaque em um lugar, no trabalho. Às vezes pedimos ao Senhor aumentar o nosso faturamento. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos pedindo a mais do Senhor, estamos ali reclamando, estamos ali questionando, murmurando nos pequenos desafios que é nos colocado no nosso dia a dia. Então, veja como é incongruente. Na medida que nós pedimos mais do Senhor, nós logo estamos reclamando do momento que nós estamos passando, das adversidades, da preparação pequena que estamos vivendo no nosso dia a dia. E eu quero te dizer, ei, ao invés de você reclamar por causa dos problemas, apresenta ele no altar do Senhor. A dificuldade que você enfrenta hoje, ela serve como um treinamento para que você seja fortalecido para situações mais difíceis que você enfrentará no seu futuro. Deixa eu repetir para você. A dificuldade que você está enfrentando atualmente hoje, ela serve como treinamento
para que você seja fortalecida para situações mais difíceis que irão surgir no seu futuro. Acredite que os pequenos problemas, ele não é para te paralisar. Ele não é para te fazer desistir. Ele não é para diminuir a sua fé. Por isso, em Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. Ei, quando chegar o tempo de honra, quando chegar o tempo do cumprimento da promessa, você precisa estar totalmente preparado para receber o amar do Senhor. Porque se você não estiver preparado para receber o amar do Senhor, você perde, amados e amadas. Eu vou dar um exemplo como a falta de preparação ela é importante. Quantas pessoas ganharam em alguns jogos e perderam tudo? Quantas pessoas não tinham nada e de repente ganhou uma grande bolada? E dentro de algum tempo perderam tudo. Sabe por quê? É necessário nós sermos treinados pelo próprio Deus. Sabe por que algumas situações o Senhor permite? Exatamente para te preparar. Porque o lugar que Ele quer te colocar, amadas e amados, Ele não quer que você volte a estaca zero. Ele não quer que você regrida, muito pelo contrário. Ele quer que você avance todos os dias. Os nossos testemunhos, eles são gerados a partir de uma superação. Todos na Bíblia geraram o seu testemunho e entrou para a história. Não foi simplesmente pela história de dor, de luta, mas foi pelos que eles geraram, foi pelo que foi gerado a partir da dor. O que foi gerado a partir de uma superação. E eu tenho certeza que tudo que você passou, cada lágrima, cada choro, cada dificuldade, cada trauma, não diz respeito às suas dores, não se diz respeito a simplesmente a traumas, mas fez parte de uma história, mas uma história de testemunho que está sendo gerada para resgatar, para tocar em muitas vidas para o Rei. Acredite que os testemunhos, eles são gerados não a partir apenas de conquista, mas eles são gerados a partir do treinamento que você é inserido e logo a partir de uma superação. E aqui eu te pergunto, que talvez você ainda esteja se questionando: como pode? Como pode passar por tudo isso, Renata? Porque se eu te contar a minha história, se eu te contar mais os detalhes, sabe, Renata? Você vai ver o que é dor e sofrimento. Tá, ok. Eu imagino que para você chegar até aqui não foi fácil. Mas você, vem comigo. Mas você acredita que você sozinha você não suportaria? Quantas vezes, em meio a uma guerra, em meio a alguma situação, você achou que você iria perecer? E quando você se deparou, você já tinha passado por esse problema e você pensei que seria mais difícil. Quantos aqui? Escreve aqui, quantos aqui já passou por isso? Mas deixa eu te dizer, sabe por que você venceu?
porque o próprio Deus estava contigo. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse mesmo Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele não te abandonou. Ele pode ter permitido você passar pelo que você passou para gerar o teu testemunho. Mas Ele nunca te abandonou. É esse mesmo Deus que está contigo todos os dias. É esse mesmo Deus que derrama sobre a tua vida graça todos os dias. É esse mesmo Deus que derrama uma porção nova de unção todos os dias. É esse mesmo Deus que diz: eu estou contigo e eu não te abandonei e nunca te abandonarei. Ei, você precisa estar forte em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele já dizia: então, quando penso que estou fraco, então sou forte. Você não é forte pela sua própria força, você não é forte porque você acordou hoje sentindo, ou você acordou hoje crendo que o dia vai ser maravilhoso porque você está sentindo, porque o tempo disse que hoje vai ser bom. Não. Você está forte hoje porque o Senhor está contigo. Você está forte hoje porque você crê que você não está sozinho, não é pela força do teu braço. Nunca será pela força do teu braço. Você não chegou aqui porque você é um super-herói. Porque você acordou um belo dia e fez: vai dar tudo certo. Sim, você pode declarar, profetizar sobre a sua vida, mas entenda, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós não somos movidos por sentimentos. Nós somos movidos pelo Espírito, pela direção do Espírito. E o Senhor te diz nesse dia: você não vai se afrouxar, você não vai parar, você não vai desistir, você vai continuar, porque as promessas que eu tenho para a tua vida, elas são maiores do que você imagina. Amém? Eu não sei como você está, mas eu sei que não tem guerras. Eu sei que as guerras não seriam nada se não tivesse vencedores. Então as guerras, amados, elas servem para gerar vencedores. As guerras, elas servem como se fosse uma espécie de treinamento. Renata, por que, Renata? Você nem sabe do que eu estou falando. Que guerra serve para não treinar coisa nenhuma? Serve, amados. Sabe aquele problema que você passou quando você não vinha mais lutas? E aquilo era uma guerra. Mas a partir do momento que você chega para alguém, para o seu vizinho, para o seu amigo, para quem quer que seja, você fala: amado, você lembra daquilo que eu passei? Sim, nossa, que luta foi aquilo. Sim, em outras palavras, que guerra foi aquela. Pois é, eu venci. Amado, você lembra daquele vício que eu tinha? Lembro, então. Nossa, era renúncia todos os dias, era uma guerra dentro de mim para poder vencer esse vício. Mas deixa eu te dizer, eu venci. Amado, sabe aquele problema que eu estava financeiramente? Então, o Senhor me fez prosperar. O Senhor me deu uma direção. Eu decidi não olhar o cenário, mas eu decidi obedecer. Eu decidi lançar a rede debaixo da palavra do Senhor. E deixa eu te dizer, eu venci. Você entende? Como você vai dizer se você venceu alguma coisa? Se não existe tempos difíceis, se não existe lutas, o que seriam dos vencedores de guerras se não fossem as lutas? O que seria de Davi se ele não tivesse lutado com urso, com leão?
Qual seria a patente de autoridade para ele chegar ao rei e falar das suas guerras, mas também falar das suas vitórias? Ei, não fica concentrando a tua energia, a tua visão apenas nas guerras, mas começa a contemplar quantas as guerras você já venceu. E o Senhor, Ele nunca te abandonou. Você precisa ver o Senhor como um Senhor de graça, como teu Pai, como aquele que já te viu no futuro e Ele sabe que cada passo que você dá rumo à sua vitória, mesmo em meio às guerras, são necessários para você desfrutar da vitória. Acredite que pequenos problemas não podem te fazer desistir. Pequenos problemas não é para te paralisar. E nem os grandes também, mas é para te fortalecer. Essas guerras constantes não podem te gerar enfado. Pelo contrário, você precisa ter uma mentalidade tão certa, dizendo: isso faz parte da minha vitória, isso está gerando o meu testemunho. Você entende? Ei, você não é fraca, você não é fraco. Não te mostres frouxo no dia da angústia. Eu não sei qual o clamor e o desespero da tua alma, mas você não vai retroceder. Você não vai tirar a mão do arado. Você não vai parar, porque a tua força, o Senhor, nessa madrugada, Ele está depositando em você uma unção dobrada, uma força dobrada para você passar pelo vale e cantar o hino da vitória do outro lado. Amém? Amém? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Seja um instrumento, seja a boca de Deus nesse dia. Amém? Que essa palavra ela tenha edificado a tua vida. Que essa palavra ela tenha sido resposta do Senhor para a tua vida hoje. Guarde essa palavra que o Senhor ministrou ao teu coração. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo e que toda arma preparada contra você e contra os seus não prosperará. Ei, é tempo de avanço, então nada de olhar para trás. Siga em frente, porque o Senhor, Ele é contigo. E lembre-se, o seu testemunho está sendo gerado. Então, nada de desistir. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amo a vida de vocês. Graça e paz.